E hoje vamos abordar um assunto interessantíssimo. Você gosta de avicultura, produção de frango de corte, produção de aves de postura? Vamos entender mais sobre um pouco dessa dinâmica e como funciona esse universo da produção da proteína de frango. Vem com a gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro2. Para mim é uma honra estar aqui na sua presença. Você que está assistindo esse episódio, seja muito bem-vindo. Vai chegando aqui, você que está na boleia do caminhão, na colheitadeira, que está no trator, que está na academia, que está correndo no parque, enfim. Vem aqui que eu vou te acompanhar ao longo desse episódio para a gente falar sobre um assunto importantíssimo, né? Falando aí da proteína mais consumida pelo nosso país, pelo nosso povo brasileiro, né? Tem o último censo aí, o brasileiro come em torno de 115 a 120 quilos de carne per capita por ano, sendo que quase 40% desse volume vem do consumo da carne do frango. Então é uma proteína que está mais do que presente no nosso dia a dia, né? Além também de ser uma carne super saudável, né? Com baixo teor de gordura e que traz diversos nutrientes para o nosso organismo. Por isso, vamos falar aqui com ela, que ela é zootecnista e veterinária, gente. Olha só, natural de Goiânia, construiu sua trajetória acadêmica unindo duas formações. Concluiu o bacharelado em zootecnia pela PUC Goiás em 2021 e em 2025 graduou-se também em medicina veterinária. E atualmente ela atua em diversas frentes ligadas ao setor agropecuário e à saúde animal. Trabalha no marketing da Ovos Vita, empresa do ramo de avicultura de postura, e exerce também clínica geral e medicina interna na clínica veterinária Hope e coordena a Cura Cursos, iniciativa voltada à capacitação e atualização na área de medicina veterinária. Seja muito bem-vinda, Cindy Stephanie. Tudo bem, Cindy? Obrigada, tudo bem, você? Que legal. Médica veterinária e zootecnista. Isso, pouca coisa, né? Pouca coisa, né? Porque a gente sempre escuta, né? Ou faz agronomia, ou faz veterinária, ou faz zootecnia, né? Agora, zootecnia e veterinária, acho que eu conheço poucos. Sim, eu gosto sempre de dificultar um pouco assim, as coisas em relação a estudo. Nunca, pra mim, um pouco não funciona. É sempre mais, né? Estudando mais, e quem sabe outro curso na frente também. Entendi. Você começou pela zootecnia? Comecei pela zootecnia. Na época, não tinha muitas faculdades que forneciam curso de veterinária, né? Então... Mas você sempre queria ter feito a veterinária primeiro? Eu pensei em fazer a veterinária primeiro, mas a concorrência era muito grande. Eu falei, vou para a zootecnia, que trabalha junto, e eu acho que eu vou me identificar. E sim, me identifiquei na avicultura. Perfeito. E, assim, eu imagino também que você deve ter aproveitado muitas matérias, né? Sim. Porque, assim, tem muitas matérias equivalentes, né, dos dois cursos, né? Muitas matérias. Cerca de 20 matérias eu consegui aproveitar na medicina veterinária. Porque nutrição, reprodução... Sim, algumas de anatomia, laboratório também, a gente consegue aproveitar bem. Que legal. E aí, logo depois, então, você se formou ali, 2021 em zootecnia, 2022 em veterinária, e você já estava no mercado de trabalho, você já exercia a sua função, ou isso veio depois da faculdade veterinária? Na verdade, o trabalho com o marketing na Ovos Vita, ele veio depois do meu estágio na zootecnia. Eu fiz o meu estágio obrigatório lá na empresa, né? Meu pai, ele era funcionário na época, ele trabalha há mais de 30 anos na avicultura, então eu já cresci junto com as galinhas, como ele costuma falar. E na época do meu estágio, eu fazia vídeos mostrando para os meus colegas de turma, né, para as pessoas na internet, como que funcionava. Até a postura desse ovo, passar por todo o processo, né? Ali na sala de processamento de ovos, até chegar no estoque, na embalagem, e até ir para o produtor final, para o consumidor final, na verdade, né? Uhum. E as pessoas achavam isso incrível, porque muitos não sabem como que o ovo chega da galinha até a sua mesa. E aí, com esse sucesso, né, na internet, mostrando esses vídeos da rotina, a empresa me ofereceu essa oportunidade de trabalhar com o marketing deles, mostrando como que é todo o funcionamento até a mesa do consumidor. Perfeito. E aí, sim, a gente vai permear aqui, gente, para falar um pouco de frango de corte também e de ave de postura, já que a Cindy domina aí o processo, né, como um todo, né, como profissional da área e tudo mais. Mas, Cindy, eu tenho uma curiosidade, que é o seguinte, né, porque a gente sabe que o consumo de ovo é muito grande, né? Sim. Pelo menos lá em casa, a gente ajuda muito no PIB, né? Lá em casa nós somos eu, minha esposa e minha filha. A gente consome mais ou menos de 5 a 7 ovos por dia. Sem brincadeira, assim, é muito ovo. Porque minha filha gosta, assim,
Ela já acorda, ela já fala, papai, cadê o ovinho? Quero ovinho, né? E a gente faz lá, tem o costume de fazer o ovinho mexido todos os dias cedo. Você tem, assim, algum dado de consumo de ovo, assim, que você lembra? Se você souber também, se não souber... Não... Olha, é muito Porque comum. é muita coisa, né? É muita coisa. Mas o consumo de ovo, ele tem aumentado cada vez mais, né? Então, assim, a gente costuma acompanhar pela Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a BPA, eles costumam lançar todo ano um relatório de consumo de ovo. Eu confesso que agora eu não vou lembrar esse número, mas eu me lembro exatamente que o consumo de frango está em torno de 45,5 quilos por habitante ano. Por habitante ano. Por habitante ano. Vamos fazer uma continha de padaria aqui. 45 quilos. 45 quilos. 45 quilos, gente. Então, 45 quilos. Nós temos 212 milhões, né, de habitantes. 212 milhões de habitantes. Nós estamos falando de 9 milhões e 54 e 540 mil toneladas. É, né? bastante. É muita coisa, né? E Goiás também é referência, né, na produção, né? A gente falou da Ovos Vita, obviamente, mas nós temos grandes players aqui em Goiás, né? Tem o pessoal da BRF ali em Rio Verde, Sim. Tem o pessoal do Friato ali em Pires do Rio da também. SSA também, a São Salvador. Da São Salvador, Zé Garrote, né? Que inclusive está convidado para vir aqui no nosso podcast. Sim. Né? Eu lembro, assim, em 2007, 2008, mais ou menos, quando eu conheci o pessoal dos Tomazini, lá do frango friato, lá de Pires do Rio, eles estavam batendo 1 milhão de frango por dia. Isso em 2007. Hoje deve estar... Hoje... Deve ser 20, né? Muito mais. E manda pro mundo todo, né? Pro mundo todo, né? A gente, graças a Deus, o Brasil, ele é o terceiro maior produtor de carne de frango, de acordo com a BPA, e o primeiro maior exportador mundial. É o primeiro maior? É o primeiro maior exportador. Inclusive, mais para a China, depois vem ali os Emirados Árabes e depois o Japão. Até por conta do mercado halal, né? Pessoal árabe, Sim. muçulmano. Então tem todo um critério de abate para exportação. E o Brasil, a gente consegue produzir bem esse mercado e atender, né, as exigências que eles solicitam. Uma galinha fica produzindo ovos por quanto tempo? A partir de 18 semanas até 80. Algumas ainda até 100, 120 semanas. Assim, aí ela põe todo dia? Todo dia. Só que assim, a galinha, a partir do momento que ela vai ficando mais velha, ela começa a espaçar, né? E aí não compensa para o produtor rural ele permanecer esse custo ali diário se ela não consegue produzir como antes. Aí já é a hora de você fazer a troca de lote. Ô, Cindy, e aí eu sei que tem a diferença, né? Que tem os ovos férteis e tem os ovos que não são férteis, esse que é o que a gente come, né? Isso. Que senão você vai abrir um ovo lá, vai ter um pintinho lá dentro. Sim, gente, são linhagens Qual que é a diferentes. diferença? Explica assim, como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos. São linhagens totalmente diferentes. Nós temos as linhagens para frangos de corte e temos as linhagens de galinhas para postura. Então, assim, os matrizeiros, eles produzem esses ovos, né, que vão dar ali margem aos frangos para corte. Certo? Na postura, nós vamos receber esses ovos que vão ser disponibilizados para nós no consumo, certo? E ali não tem como ele ficar fértil, porque não temos a presença do galo. Não tem o galo para cruzar. Não tem o galo para cruzar. Então, são ovos provindos já dos distribuidores, com um dia útil. Esses pintinhos já vêm para a granja, né? E ali a galinha vai crescer, vai começar a sua postura, sem a presença do galo. Algumas granjas até proporcionam ali um galo para estimular a produção de ovos dessa galinha, mas ela não vai conseguir cruzar com ele. Tipo um rufião de Isso, gado. Exatamente. É só ali para ela ter um estímulo a mais no Só para sentir um testosterona perto ali. Exatamente. O cantar do galo, né, para ela se sentir mais atraída e aumentar a sua produção de ovos. Só que ali não tem o risco da gente ter um ovo que é de cruza, né? Não, ali é um ovo de postura para consumo. Agora, no frango de corte, nós temos já os frangos provindos, né, do distribuidor, justamente para o crescimento e até ali em torno de 3,2 kg ele ir para o abate, que é o momento já de troca de lote, né? Então a galinha, ela, independente dela ter tido lá o relacionamento com o galo, ela vai produzir o ovo. Ela produz. Quando ela chegou na fase adulta ali, acima das 18 semanas, o ovo. Ela produz. Aí se tiver a presença do galo, ela vai produzir ovo fértil. Isso, ponto. Exatamente. Só que aí assim, deixa eu só entender, porque eu sou leigo, tá? O galo cruzou com a galinha ali, aí dali em diante. Depois de quantos dias que começa a ter ovo fértil?
Ali já é um processo biológico. A Não partir do normal, momento. É de normal. fecundação e De tal. fecundação normal. A partir que tem a cruza com o galo, nós vamos ter um processo normal. Já quando a gente envolve um processo de produção de aves para postura, né? É diferente. Já não tem a presença do galo e ali teremos a galinha apenas para a produção de ovos comerciais. Entendi. Sem a cruza. Que legal. Agora, outra curiosidade. Beleza, nasceu o pintinho. Como que é feita a sexagem? Sim, a gente avalia a asa. Pela asa? Pela asa. É porque o pintinho, tanto a fêmea como o macho, tem algumas diferenças ali na asa. Morfológica. Então, morfológica. Um tem a asa menor do que a outra. A uniformidade da asa também a gente avalia e consegue diferenciar. Pode acontecer um erro entre uma vez ou outra, mas geralmente é um parâmetro que a gente acompanha bem. A uniformidade da asa de acordo com o tamanho que ela vai crescendo. E o que vai pro frango de corte é É o macho. o macho. É o macho. Que aí vai engordar lá. Isso, Aí 45 hoje, dias. 45 dias, 45 dias. Você sabe me dizer, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, o que era o período médio do nascimento do pintinho de um dia, que fala, né? Uhum. Até o abate? Era muito maior. Era muito maior, né? Era muito maior. Tanto que tem até uma imagenzinha que circula na internet há algum tempo, a evolução do frango de corte, né? Porque até ali em 2018 nós tínhamos um frango de 2 quilos, por aí, que ia para abate, e em um prazo muito maior de dias, né? Hoje, comendo muito mais ração, né? Exatamente, um custo muito elevado. Hoje, graças à modernização, aos estudos, né? Genética. A genética, principalmente, ao balanceamento ali dessa ração, nós conseguimos produzir um frango de qualidade, em média, de 45 dias, com um peso ali de 3,2 quilos, e livre de hormônios, muito importante refrisar isso, não temos o uso de hormônios, e a gente acompanha bastante ali a sanidade desse ambiente, a alimentação dessa ave, justamente para que ela consiga expressar o máximo do seu desempenho em menor tempo. É mesmo. E, por exemplo, quando a gente fala, eu vou te falar porque eu entendo mais de gado de corte, né? Uhum. O gado de corte a gente sabe que a gente tem rendimento ali de carcaça, né? De aproveitamento real da carcaça do boi, de 50% a 60%, né? A gente vê essa realidade. Então, se o boi pesa 500 quilos, de 250 a 300 quilos realmente é o que dá para a gente consumir. Né? O excedente ali é víscera, osso, coisa que a gente não consome. Do frango de corte, você tem um percentual que a gente consome, assim, do rendimento da carcaça? Geralmente no frango de corte a gente tem um percentual, mas a gente considera mais em relação ao destino na hora do abate. Então, geralmente a gente descarta a carcaça, porque a gente tem a parte de exportação, principalmente de peito, cortes, salgados. Então, depende muito para qual destino que você vai direcionar essa produção de frango. Mas a maior parte a gente consegue sim direcionar ao mercado interno e ter um maior aproveitamento também. É porque assim, do frango acho que a gente aproveita praticamente quase tudo, né? tudo, porque até a carcaça a gente pode fazer uma farinha, uma coisa, nuggets, né? Dá para aproveitar, nada é desperdiçado. Agora, também um corte que eu particularmente gosto muito é o coraçãozinho, né? Coraçãozinho quem não gosta? Assadinho é bom, Apesar né? que a sobrecoxa é a minha parte favorita. Sobrecoxa, sua parte favorita? Sim. Eu gosto muito da moela também. Você gosta mais dos miúdos? Não, mas eu gosto de coração, eu gosto de moela, eu gosto de tudo. Caiu na minha frente, eu trato. Não, estrogonofe ninguém nega. O peito de frango, meu companheiro diário, né? Que tem que comer, né? Que é fitness, né? Ajuda Sim, a construção de massa magra e tudo mais. E o ovo também, né? A gente não pode esquecer o ovo também. Ovo. E Cindy, e tem alguma raça específica que é utilizada para o frango de corte, assim, em escala comercial, que eu digo, né? Por exemplo, igual o Nelore. O Nelore, a gente sabe que o Nelore é o padrão, né? Tem uma raça padrão também? Olha, tem várias linhagens, Uhum. Comercialmente falando. Geralmente nos frangos de corte tem a linhagem Cube, que é muito conhecida. Só que assim, a gente tem que entender qual que é o objetivo desse produtor, porque são várias linhagens. Nós temos na avicultura de postura até a galinha preta. Galinha preta? Tem uma linhagem de galinha preta. Só que assim, ela absorve mais calor, ela geralmente produz os ovos vermelhos,
né? Então, dependendo da condição climática da região, ela não é uma boa opção para o produtor. Então, nós temos muito que avaliar qual que é o seu objetivo, se você tem um investimento, né, uma reserva de investimento. Então, tudo é alinhado junto com o produtor para a gente definir qual que é a melhor linhagem para a sua produção. Não é só simplesmente definir, eu achei essa mais em conta para adquirir para o meu aviário e eu decidi produzir. Não, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. O seu mercado está mais propício a adquirir os ovos brancos, os ovos vermelhos, ou então um frango de corte. Qual que é a necessidade do mercado da sua região, né, do consumidor da sua região? Então, são várias vertentes que você tem que fazer uma pesquisa para poder escolher adequadamente. Um dos princípios é a linhagem. Muito bacana. E aí quando a gente fala de consumo de ração, você tem um dado assim? Se você tiver também, é porque eu fico viajando aqui. Mas se você pegar ali, por exemplo, como ele fica 45 dias, acho que deve ser uma métrica fácil de estabelecer. É 1 quilo por dia? Que tanto de ração que come um frango? Depende muito da idade desse frango. Então, assim, inicialmente, ele consome ali em torno de 100 a 200 gramas, dependendo da linhagem também, né? E a cada semana a gente vai adaptando a formulação dessa ração de acordo com a necessidade energética desse animal, tanto de corte como de postura. Então, assim, a gente vai avaliando os desafios da região, se está mais calor, se está mais frio, e aí a gente vai adaptando essa quantidade de ração, apesar que a gente deixa à disposição desse animal. Ele precisa de água à disposição, ele precisa de ração à disposição, porque é importante esse desenvolvimento corporal, tanto para o corte como para a postura. Então, assim, a gente sabe que hoje o produtor rural, o maior custo dele, cerca de 80%, é a alimentação, é a ração. Então, você tem que procurar ingredientes de qualidade, fazer as análises corretas, justamente porque se você tiver um problema nutricional, vai comprometer todo o seu lote até o final, seja no ovo ou seja na carne. Então, é muito importante a gente se atentar bem à alimentação. E aí, o interessante é que quando você adquire os lotes das linhagens do fornecedor, eles te fornecem um manual de acordo com a quantidade de ração por dia e a idade. Então, varia bastante, sabe? De lote para lote, de fornecedor para fornecedor. E aí a gente pega, né, igual você falou dos integradores, né, principalmente ali na região de Palmeiras de Goiás ali, né, que a gente vê, por exemplo, fazendas ali, propriedades que tem às vezes 10, 15, 20 galpão, né, assim, Sim. de 300 metros, assim, gigante, assim. E aí, imagino que a intensificação desses sistemas, ali são 45 dias que praticamente é 24 horas que tem que rodar. 24 horas. E assim, é muito interessante a integração, porque você tem um terreno, você então entra em contato com a integradora, demonstrando o seu interesse em produzir, né, o frango de corte, e eles vão entrar ali com o lote em si, Os animais, né? animais, a alimentação e a assistência técnica, veterinárias ou técnica, eles fornecem a esse produtor. Então, todo o suporte técnico ele vai ter durante esses 45 dias e logo após, né, esse produto, ele já está vendido. O produtor rural ele não tem que se preocupar com isso. A integradora já tem o seu destino final. Mandou o Pix na conta. Simples assim. Assim, nada é simples, né? Tem os desafios diários, com certeza a gente passa, né? Com certeza. Ainda tem mais com esse algum calor. produtor que tá cheio de simples. Vai que nem quem produzir, então você vê como é que é, né? Exatamente, não é fácil, Né? não é fácil. Mas assim, igual, aqui em Goiás, né, assim, principalmente um desafio que eu conheço, tem um amigo que é integrador ali na região de Itaberaí, que ele integra com a São Salvador, né, inclusive, e ele falando que o maior inimigo dele é a energia. Sim. Que aí, assim, ó, cara, se você for fazer um sistema integrado, não existe se não ter um gerador. E também água. E água, né? Se você não tiver água, não tem condições. Inclusive, ele teve um problema sério lá, perdeu o lote, assim, inteiro, porque acabou a energia e morre Sim, mesmo, né? morre. E alguns produtores conseguem fazer seguro, mas nem todo seguro cobre o seu custo. Mas aí ele empelotou lá com a concessionária lá, com ação judicial. Sim. E tudo mais. Mas é complicado, né? É muito complicado. Essa questão das condições climáticas, né? Um dia está muito frio, o outro dia está muito quente. A ave ela vai sentir diretamente
essa oscilação de temperatura, por isso que a gente foca tanto no conforto térmico dentro dos galpões. É muito importante a gente conseguir reduzir ao máximo essa oscilação de temperatura. A ave ela é muito sensível, então qualquer interferência, alteração, ela vai sentir, ela vai acabar gastando mais energia para controlar a temperatura corporal própria, e isso vai afetar na sua produtividade, tanto no ovo como na carne. Então, a outra vertente é a água. A gente precisa de água. Não tem condição de você produzir um alimento, produzir um animal, né, até mesmo o gado, né, que você comentou, sem água. É essencial. Quando você for pensar, né, em se tornar um produtor rural da avicultura, procure um terreno que tenha essa disposição de água, né? E também locais próximos que podem te fornecer os ingredientes, né? O milho, os outros ingredientes necessários ali para a ração. Porque, infelizmente, o que mais acontece é falta de ingredientes ali para a alimentação, né, do seu lote. E, inclusive, a maioria das granjas tem à disposição de silos, né? Justamente para a falta de algum ingrediente, você tem lá uma alimentação disponível para pelo menos 2 dias até resolver a situação que acontece ali de uma emergência, algo do tipo. Ô Cindy, e é uma pergunta que você deve ouvir muito também, né? Eu imagino que o pessoal deve falar assim, esses galpão aí, o bichinho fica lá estressado, não sei o quê, o ambiente é complicado. E afinal de contas, ele fica estressado mesmo, não fica? Qual que é a sua visão na questão do bem-estar desse animal? Bom, hoje a gente mudou bastante a nossa visão e o nosso método de trabalho. A ave é um animal, como eu disse anteriormente, ela é muito sensível e qualquer coisa pode estressá-la. Um som, a presença de passarinhos, de urubus dentro do galpão, isso vai estressar a ave, sim. Gente. Principalmente em galpões de postura, que são mais convencionais, né, esses produtores menores, infelizmente nem todos têm os galpões telados. E acaba que outras aves entram ali, né, e acabam estressando as aves de postura. Então, o calor principalmente estressa. Até mesmo, não sei se você sabe, a cor branca estressa a ave no galpão de postura. Elas se assustam mais fáceis com a cor branca. Então, quando a gente vai fazer uma visita, a gente procura usar cores mais escuras, que elas não se assustam tanto. O barulho, então, assim, o barulho também, dependendo do estresse da ave, pode até levar a óbito. Então, a gente tem que procurar maneiras de atender a exigência comportamental dessa ave, deixá-la de forma mais tranquila. Então, assim, alimentação à vontade, uma água limpa, uma água fresca. O conforto térmico é muito importante, porque essa ave ela vai gastar ali a sua energia tentando ou se aquecer ou se esfriar. E graças à tecnologia, hoje temos galpões automatizados, né, que trabalham com a entalpia, que é um termo que a gente usa muito na avicultura. O que Entalpia? Que é entalpia? O que é entalpia? Ela é um parâmetro de conforto térmico dessas aves que a gente utiliza através de dispositivos automáticos que a gente coloca nos galpões. Ele vai calcular a temperatura da energia presente naquele momento dentro do aviário, interno mesmo, junto com a umidade relativa do ar, vai te dar um valor, e esse valor você vai ali pegar uma tabelinha específica que a gente utiliza, e nessa tabela tem várias cores, que vai de verde, amarelo, laranja e vermelho, te indicando o nível de conforto dessa ave. Então ele vai te dar um número, esse número você associa com as cores, o verde é o conforto ideal, né, para essa ave, e o vermelho já seria o conforto mais crítico, sinal de alerta dentro do aviário. Então a entalpia é um dos parâmetros que a gente utiliza na avicultura. Você sabe uma coisa que eu vi uma vez? Assim, aí você me fala se faz sentido ou não, porque assim, hoje em dia tudo que tá na internet a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, né? Então, eu vi uma história uma vez, acho que foi no TikTok, que eu tinha um galpão e aí deu uma flechinha de luz e deu um pontinho na parede assim lá longe. Tipo aqueles pontinhos de luz assim, sabe? Uhum. E aí morreu metade das aves do galpão porque elas começaram a subir uma na outra pra bicar o pontinho de luz. Olha, eu acredito que talvez o nível de estresse dessa ave já estava tão elevado que pode ter acontecido. Sabe quando entra uma frestinha assim e Sim. fica aquele pontinho assim na parede? Uhum. Pode acontecer, eu nunca ouvi histórias parecidas, assim, no pouco tempo de atuação que eu tenho. Mas é como eu te falei, qualquer coisa pode estressar a ave. Qualquer coisa. Então, o estrondo assim perto já mata metade. Pode. Infarta, Dependendo do nível de estresse que ela já esteja
sendo submetida, tem até a história, né, de que gritos, músicas altas também podem levar ao óbito. Não acontece muito com frequência hoje. Só que se você pegar uma granja que às vezes não tem tanta atenção ao conforto dessa ave, né, ao bem-estar, pode acontecer porque a gente já não sabe até que ponto o organismo dela já está comprometido para passar por um nível de estresse muito forte, muito intenso, e pode acontecer sim. Então, assim, mas em tese, o que mais atrapalha a produção, então, é água e energia. Sim. E o calor. É a questão climática, né? Que é a energia, frio, né? Isso. Que tem um regulador lá de temperatura. Exatamente. E tudo mais. E aí, hoje você está à frente do marketing do Ovos Vita, é isso? Isso. E aí, o que você faz lá no Ovos Vita nessa parte de A gente quer mostrar para o cliente final como que acontece. Desde o processo de vacinação, o recebimento dessa ave, a vacinação, como que acontece a diferença, né, do ovo vermelho para o ovo branco, que muita gente ainda tem essa dúvida, e gente, não tem diferença, a não ser a cor da casca por conta da linhagem. Só isso? Só isso. Ponto. Nutricionalmente, não é a ração? A ração é a mesma. É a genética mesmo, normal. É a genética, porque a galinha vermelha, ela é mais pesada. Geneticamente, ela é mais pesada. Então, ela vai consumir mais ração por conta da demanda energética que ela precisa. Com isso, o produtor, ele gasta mais. Se ela consome mais ração, ele gasta mais. Porém, ela é mais sensível que a branca. Então, a mortalidade dela é mais alta, se você comparar com a linhagem da galinha branca. Por isso que é mais caro? Acaba que no fim ela é mais cara, porque o custo dela é maior. Agora, a galinha branca, ela é mais resistente a doenças, ela não tem uma mortalidade tão alta como a galinha vermelha, ela come menos. Ela é o Nelore das galinhas. Sim. Exatamente. Acaba que no final é a mesma questão nutricional, não tem nenhuma diferença, tá? Em relação a nutrientes, vitaminas, proteínas, é a mesma coisa. Só a coloração da casca, porque varia com a linhagem mesmo, né? E a genética. Mas é porque ser humano é assim, né? Você envelopou, colocou numa embalagem diferente, cada coisa tem o seu preço, né? Sim, tem pessoas que falam que o gosto é diferente, eu nunca percebi. Eu também nunca percebi, Pra mim é a mesma coisa. Eu já compro aquelas caixas fechadas já, assim, que vem aquela bandejinha facilita, de 60 ovos, Sim. né? Aquela lá, uma por semana. Que bom, a gente agradece, o produtor agradece. Vai embora. E onde que fica a Ovos Vita? Fica aqui em Goiânia? Fica em Goiânia. Mas fica esparramado em Goiás, né? Eles vendem, né, na região como um todo, e ela fica ali próximo ao Vale das Pombas. Ali na região, passando pelo Parque Ateneu. Ah, sim. Isso, para aquela região. Ali fica o frigorífico. Tem um frigorífico ali também. Ali também. Tem também. Lá tem galpão e tem produção? Lá é só produção, mas tem alguns frigoríficos ali na região, frigoríficos suínos, se eu não me engano. Mas lá é somente produção de ovos. Só produção de ovos. Só produção de ovos. Ovos Vita, mas a Vita só produz ovos, não? Só ovos. Não produz frango de corte? Não, somente ovos. E qual que é o volume de produção lá que vocês têm? Olha, a última vez que a gente fez um parâmetro assim por cima, era em torno de 120 mil ovos. Por dia? Se eu não me engano, sim. E vende pro Brasil todo? Não, o foco é mais aqui em Goiás. Foco aqui em Goiás. Isso, é mais aqui em Goiás. Querendo ou não, ainda é uma granja que está em desenvolvimento, né? Hoje a gente tem granjas muito maiores. Não, mas é uma empresa referência, né? Sim. Já são quantos anos de mercado? São muitos anos já. Tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos, Mais de 30 anos. Então, assim, é uma empresa em desenvolvimento e, graças a Deus, está indo muito bem no mercado. A gente conseguiu conquistar a preferência do consumidor goiano, que é muito difícil, é um consumidor muito exigente. Ele quer um ovo cada vez mais sem casca fina, sem deformidades, que seja com a gema mais escurinha, mais vermelha, como eles costumam falar, né? Então, a gente tenta atender a preferência do consumidor de acordo com as exigências também do mercado como um todo, né? Mas a gente vê, né, igual eu te falando que lá em casa, a gente ajuda muito aí no consumo. Eu tô notando que cada vez menos tá vindo um ovo estragado, tá vindo um ovo assim. Você vê que geralmente o erro que veio foi da logística ali. Sim. Mas não da produção de fato, né? Às vezes esbarrou em alguma coisa e quebrou. Mas você já viu aquela técnica também de colocar a lanterna do celular no ovo? Funciona mesmo? Sim, funciona. A gente usa isso lá na granja também, né? As granjas, quando os ovos saem dos galpões, eles passam por todo um processamento de lavagem, secagem, ovoscopia, que é o uso dessa luz, né? Pra gente detectar que, às vezes, alguma ranhura interna mesmo ali na casca, que a olho nu você não consegue ver. E aí entra bactéria. Pode acontecer. E aí a gente usa o método da ovoscopia justamente para retirar esses ovos, que não podem ser
vendidos comercialmente, né? E a gente pode utilizá-los para outras finalidades, como o ovo em pó, ou então o ovo líquido, que é consumido em até 24 horas. Então, a gente tem outras finalidades, nada é perdido, né? Mas a gente utiliza, sim, a ovoscopia na granja, e aí logo depois segue para pesagem, e aí nós temos as máquinas automatizadas que classificam esses ovos, né, se é grande, se é pequeno, e a gente divide por lotes também, ovo branco, ovo vermelho, e embala e já envia para a expedição. Aí, ó, então, pega a manha. É o seguinte, você pega a lanterna do seu celular, você pega e põe aí em cima do ovo. Se ficar transparente, o ovo tá bom. Se ficar escuro, o ovo tá ruim. Só isso. Pode anotar isso aí, virou corte, viu, Pedrão? Depois você corta essa aí e posta lá como o Reels de dica pra turma. Cindy, muito obrigado pela sua atenção aí, foi ótimo. Muita coisa para esclarecer, porque é um universo, assim, um pouco exótico, digamos assim. Não que é uma coisa muito diferente, mas porque que geralmente a gente fala muito de boi, de soja, de milho, né? E é isso. Cindy, quem quiser acompanhar seu trabalho nas redes sociais, da Ovos Vita, fala para nós o arroba aí. Podem me acompanhar no Instagram, @CindyStephanie, com FH. E, pessoal, vamos consumir mais carne de frango, mais ovos, né? Faz muito bem à saúde, é muita proteína. E qualquer dúvida podem me encontrar nas redes sociais. Perfeito, é isso aí. Então, obrigado, pessoal da Ovos Vita, por ter liberado a Cindy para vir aqui conversar com a gente. Valeu demais. Você gostou do episódio? Faltou alguma coisa que eu não perguntei aqui? Porque eu falava pra você, eu perguntei tudo que eu queria perguntar. Se não, manda aqui nos seus comentários aqui embaixo, que a gente vai levar esse comentário aí pra frente, pra gente discutir mais. E ó, você assistiu até agora, já valeu sua inscrição no canal, né, pô? Aperta o botão vermelho aqui, inscreva-se no canal, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu dislike também, que qualquer interação sua ajuda o algoritmo a entender que é o conteúdo que você quer ou que você não quer ver, tá bom? Acesse o nosso portal de notícias, que é o www.agro2.com.br, e segue também nas redes sociais, @portalagro2. Segue o Pedrão lá também, @por Pedro Maia. Fechou? Valeu, fica com Deus, bora pro próximo. Tem mais de 400 episódios aqui pra você na galeria desse canal. Vai maratonar aí, vai fazer seu cardio, sua corridinha, vai plantar sua soja escutando nosso podcast. Todos os canais digitais, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast também, Pedro, tá? Apple Podcast, tudo quanto é lugar, nós temos aí distribuição. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.